Bem, pessoal, esse é o domingo, segundo domingo de Páscoa, e nós temos hoje no Evangelho do domingo o capítulo 20 do Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 19 a 31. Convido você então a ler e a entrar no mistério da ressurreição de Jesus. Hoje esse Evangelho vai nos conduzir à figura de Tomé, tão conhecida nossa. Crer, ver para crer, é o que a gente conhece quando falamos de Tomé. Tomé é aquele que viu para poder acreditar. Mas o Evangelho, para chegar a esse ponto de apresentar a Tomé a realidade da ressurreição, nos fala de algumas coisas que nos ajudam a compreender o que é mesmo que Jesus ressuscitado é. Jesus aparece no meio dos discípulos 8 dias depois de ter sido ressuscitado, aparecido ressuscitado pela primeira vez. Os discípulos reunidos 8 dias depois, como nos domingos em que celebramos a nossa Páscoa. A comunidade, a cada 8 dias, encontra-se com o ressuscitado. O segundo aspecto é que Jesus entra quando as portas estão fechadas. Os discípulos estão assim fechados por medo dos judeus. Mas as portas fechadas nos falam da nova condição física de Jesus. Ele não está mais vivendo no modo corporal em que nós também vivemos, porque um dia nosso corpo vai se tornar um cadáver, mas o corpo de Jesus é um corpo pleno de vida, uma vida que não se acaba, uma vida que foi da ressurreição restaurada definitivamente. Por isso a definição do que é o corpo de Jesus não pode ser comparada com a nossa. Jesus não possui um corpo como o nosso. Ele possui um corpo pleno de vida, uma vida que não tem fim. Essa forma de dizer um corpo pleno de vida, a igreja chamou também de corpo glorioso, para dizer um corpo que já participa de uma outra dimensão. Então, portas fechadas, 8 dias, Jesus se encontra com os discípulos e eles têm aquele encontro e Jesus sopra o Espírito. E tudo aquilo que representa também a nossa comunidade, cada vez que ela se encontra na missa, ali acontece. Os discípulos reunidos, escutando a palavra, recebem o dom do perdão, o dom do Espírito, a presença do ressuscitado, tudo aquilo que vivenciamos cada vez que estamos na Eucaristia. Tomé não estava. Ele aparece novamente junto aos discípulos e, nesse momento, Tomé está, 8 dias depois. E Jesus chama Tomé: Tomé, põe aqui tua mão e vê. E Tomé não ousa se aproximar, mas simplesmente diz a frase que todos nós amamos tanto também repetir diante de Jesus na Eucaristia: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus é uma expressão forte no Antigo Testamento, porque nos recorda uma outra forma de compreender quem é Deus. Eu sou. Então é o modo filial de dizer: meu Senhor e meu Deus, eu estou aqui, eu te reconheço. E Tomé fez isso. Mas curioso, Jesus não apareceu a Tomé. Jesus esperou a comunidade reunir-se novamente. Isso nos indica algo especial. A presença do ressuscitado, ela se dá na comunidade reunida. E é a comunidade reunida em torno da palavra que testemunha: ele está presente em nosso meio. Então Tomé nos permite, por um lado, ter esse testemunho forte de Jesus presente no meio da comunidade, por outro, nos ajuda também a entender a segunda parte, que é a resposta de Jesus a essa afirmação de Tomé. Tomé, você é feliz porque você viu, mas mais felizes serão aqueles que verão, que crerão sem ver. São aqueles que serão os filhos do testemunho. Serão filhos do testemunho de fé que toda a comunidade cristã ao longo dos séculos, ao longo de 2 milênios, dá. Ele está presente, ele está em nosso meio. Esse é um testemunho que representa o que significa ter fé. Eu não tenho fé somente ou porque eu entendi quem é Jesus, o que ele fez, como é o seu corpo, conheço todos os detalhes, matei toda a minha curiosidade sobre a ressurreição. Mas eu tenho fé porque creio no testemunho de milhares de pessoas que antes de mim viveram essa mesma experiência. Ele está presente, ele está em nosso meio. Viveram de uma forma forte, definitiva, tanto que preferiram morrer a negar. Não agora, recentemente apenas, mas desde os primeiros discípulos sabemos que todos eles preferiram a morte a ter que renunciar a essa convicção. Significa que eles não estavam alucinados, Jesus não era um fantasma. A sua fé não tinha sido uma fé em torno de uma doutrina, mas eles simplesmente abraçaram uma presença diante da qual eles não eram mais capazes de trair. Se Pedro e Judas traíram Jesus, um negando e o outro confiando nas mãos dos chefes dos sacerdotes, dos chefes do seu povo, a sua morte, eles, porém, depois disso, Pedro, depois disso, deu um testemunho de fé, um testemunho de que sua vida não mais lhe pertencia, ele agora pertencia realmente àquele que o resgatou. Então, ressuscitar
é, de certa forma, fazer parte desta comunidade de testemunhos, de todos aqueles que juntos damos um testemunho. Ele está presente no nosso meio, ele ressuscitou realmente, a sua vida já não mais pertence a este mundo, mas é uma vida completamente restaurada, completamente recuperada. O que podemos dizer sobre essa vida? Sabemos algo? Não, só sabemos do testemunho dos discípulos. Ele comeu com os discípulos, ele atravessou salas que estavam fechadas, mas ao mesmo tempo demonstrou uma realidade que é muito superior à nossa. Esse talvez seja o fato de fé que exige de nossa inteligência uma disponibilidade para aceitar que exista qualquer coisa que seja diferente de tudo aquilo que nós já conhecemos, que é a nossa realidade física palpável. Essa realidade física que tende à morte, quando na verdade a realidade nova, corporal de Jesus é já plenamente da vida. Essa relação entre a vida e a morte que se concentra em Jesus é difícil de explicar, senão pela confiança no testemunho daqueles que antes de nós o conheceu. Que seja você também filho e filha desse testemunho de fé que se arrasta por séculos e continua confirmando. Ele está no nosso meio e a cada 8 dias podemos marcar este encontro na liturgia, porque na palavra e no testemunho dos nossos irmãos o reencontramos. Feliz Páscoa, que o testemunho de Jesus, o testemunho dos discípulos de Jesus, possa estar no teu coração hoje e sempre. Grande abraço.